Gravando. Boa noite a todas e a todos. Professor Érico Pagotto aqui para a última aula desse módulo da disciplina de modelos de gestão. A gente está na unidade 4, seção 4, e na aula de hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns aspectos emergentes da coordenação e controle. Na semana passada, a gente conversou um pouco sobre estes assuntos aqui. A gente falou sobre o POC, né, o modelo POC de gestão. O que é o modelo POC? Planejamento, organização, coordenação e controle. E a gente vai continuar dentro dessa perspectiva, né, da gestão baseada em POC, a gente vai continuar falando de algumas ferramentas e tecnologias voltadas para a gestão. Na aula da semana passada, a gente falou sobre brainstorming e brainstorming eletrônico. Falamos de mudança de processos orientada por resultados. Falamos sobre a teoria da fixação das metas. Vocês se lembram? As pessoas gostam de ter metas, desde que elas sejam metas atingíveis. Ter metas atingíveis é motivador para os trabalhadores. Assim como ter metas inatingíveis, metas pouco realísticas, são desestimuladoras. A gente falou sobre o princípio de Pareto, o princípio 80-20, que não necessariamente se comporta, né, 80%, 20%, mas a ideia de Pareto é dizer que um pequeno número de variáveis é responsável pela maior parte de um fenômeno. Então, a gente conversou um pouco sobre o diagrama de Pareto, depois a gente falou do diagrama de Ishikawa. O diagrama de Ishikawa é também conhecido como diagrama espinha de peixe, e ele é uma ferramenta de gestão voltada para o rastreamento de problemas. Pode ser problemas da área comercial, problemas da área de produção. Por exemplo, aconteceu uma falha na nossa fábrica de bebidas. Então, utilizar o diagrama de Ishikawa serve para rastrear qual foi a origem desse problema. E falamos sobre a ênfase na gestão do desempenho das equipes, certo? Tudo isso foi o que a gente conversou na semana passada. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre 3 novas tecnologias que a gente não conversou ainda nesse curso, que são o Balanced Scorecard, os modelos, os mapas conceituais e mapas mentais, e a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de performance. São 3 pontos relativamente curtos da nossa disciplina, mas bastante importantes. Começando, então, pelo BSC. BSC também conhecido como Balanced Scorecard. O que é Balanced Scorecard? Então, vocês já devem ter percebido que a área de gestão ela é cheia desses jargões em outros idiomas, geralmente em inglês, às vezes até em japonês, né? Diagrama de Ishikawa. Mas a nossa área de gestão ela é cheia desses jargões, porque normalmente muitas dessas tecnologias que a gente utiliza aqui no Brasil, elas foram desenvolvidas em outros países. É o caso do BSC. Se a gente fosse traduzir literalmente, ou seja, ao pé da letra, o que significa Balanced Scorecard, Balanced Scorecard poderia ser traduzido como cartão de indicadores balanceados. É uma forma da gente agrupar os principais elementos que trazem valor para a empresa por meio desses indicadores balanceados, ou seja, indicadores equilibrados. O que é o BSC, então? O BSC, ele partiu de uma análise crítica de que as empresas estavam dando muita ênfase apenas aos indicadores financeiros de uma empresa. Claro, os indicadores financeiros de uma empresa, eles são absolutamente importantes e não podem ser negligenciados. No entanto, a gente não pode priorizar apenas os indicadores financeiros, porque existem outras variáveis que também agregam valor para o negócio. Então, por exemplo, vamos supor que uma determinada empresa fez um investimento muito grande em pesquisa e tecnologia e descobriu um novo medicamento e descobriu uma nova vacina. Provavelmente, no primeiro ano que ela fez essa descoberta, o balanço financeiro da empresa pode estar negativo, porque ela fez esse investimento ao longo do tempo. Mas, à medida que o resultado das vendas vai aparecendo, então o financeiro vai se equilibrando normalmente. Com esse exemplo, eu digo para vocês que não apenas o equilíbrio financeiro é importante, mas o equilíbrio também
no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, ok? Então, o desenvolvimento de novas tecnologias, uma patente de uma vacina, de um medicamento nesse caso, pode ser extremamente importante para a organização, certo? Muito bem. Então, partindo dessa perspectiva de que o financeiro deve ser apenas mais um dos elementos a serem considerados dentro de tudo que é importante para uma empresa, surgiu essa ideia do BSC como uma perspectiva de incorporar novas variáveis para os negócios. As pessoas às vezes falam que o BSC é só para empresas muito grandes. Não é verdade. O BSC ele pode ser utilizado por qualquer empresa. Pode ser utilizado pela padaria da esquina, pode ser utilizado pela empresa que você vai abrir na sua casa. Ele pode ser utilizado para qualquer empresa de qualquer porte, tamanho, em qualquer segmento de atuação. A ideia do BSC é criar 4 grandes grupos de indicadores, e aí em cada um desses grupos criar indicadores específicos para medir o desempenho, o resultado dessa performance como um todo da empresa. E a ideia dele ser balanceado, ou seja, equilibrado, é que os indicadores são todos importantes de serem atingidos. Então, tem um grupo de indicadores, é o primeiro que eu estou botando aqui na apresentação de vocês, tem um grupo de indicadores que são os indicadores financeiros. Eles devem estar aqui, mas eles devem ser equilibrados com outros 4 elementos do BSC, que são a aprendizagem, a capacidade da empresa aprender, de desenvolver novas soluções, novas tecnologias, esse exemplo do medicamento que eu estava comentando com vocês. Tem um indicador focado em processos internos, na melhoria contínua, na qualidade dos processos, e tem um indicador voltado para o cliente, voltado para o mercado. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 4 elementos do BSC. Então, do ponto de vista financeiro, começando pelo mais fácil, né? O BSC ele pode agregar diferentes indicadores financeiros da empresa. Não tem uma fórmula única. Cada empresa precisa montar o seu BSC. Eu me arriscaria a dizer que não existem dois BSCs que fossem iguais, mesmo para empresas que atuam no mesmo setor, porque cada empresa tem o seu indicador. Então, do ponto de vista da caixa do financeiro, tem vários indicadores que a gente pode adotar. Por exemplo, fluxo de caixa. A empresa está fechando no azul ou está fechando no vermelho? Por que ela está fechando no vermelho? O EVA, que é o Economic Value Added, ou seja, o valor econômico adicionado à empresa. É a diferença entre o que a empresa investe, a quantidade de dinheiro que a empresa investe, e a quantidade de valor que ela extrai no final da sua operação. Uma espécie de lucro líquido, no fim das contas, né? É o quanto que a empresa consegue produzir de valor adicionado. Então, uma empresa compra uma matéria-prima que é barata, por exemplo, o minério de ferro, transforma essa matéria-prima em um produto e vende o aço industrializado, que é um produto de alto valor agregado. Então, ela transforma um produto de baixo valor, minério, em um produto de alto valor, que é o aço. Ela pega um produto de baixo valor agregado, por exemplo, grãos de trigo, e transforma isso em cereais, em alimentos, né? Então, agregou o valor. Do ponto de vista financeiro, o indicador para isso é sempre dinheiro. Mas depois a gente vai ver nos outros indicadores do BSC que a inovação também está presente aí em outros indicadores possíveis. Nessa telinha que está aparecendo na tela de vocês, eu botei esses 2 elementos do financeiro. Fluxo de caixa, que é a quantidade de dinheiro que entra e sai diariamente, ou num período ΔT igual a X aí da empresa, e botei o EVA, o valor agregado. Mas pode ser qualquer outro indicador de desempenho financeiro. Taxa de lucros, lucro líquido, lucro depois dos impostos, o LADIGIR, né? LADIGIR, lucro antes das receitas e dos impostos. Pode ser uma série de outros indicadores econômicos e financeiros úteis para a empresa, ok? Pode ser, por exemplo, o valor das vendas, né? O valor da venda é uma coisa, o saldo depois da venda é outra coisa.
A segunda caixinha do BSC é a caixinha da aprendizagem. O que é a aprendizagem? A aprendizagem é o quanto a empresa consegue aprender no mercado. Aí não é aprendizado só das pessoas, é o aprendizado da empresa. Quais são os novos produtos que a empresa produz? Uma patente é um novo produto, um novo medicamento é um novo produto, um novo serviço que ela agrega. Então, por exemplo, uma empresa que presta serviços de transporte de cargas, se ela começa a rastrear essas cargas, isso é um valor que ela adiciona também. Se ela consegue fazer um seguro da carga, é outro valor que ela adiciona. Se ela consegue permitir que o cliente monitore a carga em tempo real, é outro serviço que ela agrega. Então, quanto mais uma empresa aprende, mais ela consegue agregar valor e serviços para os seus clientes. A terceira caixinha do BSC são os processos internos de uma empresa. Então, eu já venho falando bastante para vocês desde o começo da nossa disciplina na importância da gestão dos processos internos. Esses processos internos são eles que configuram a qualidade da empresa em termos de produtos ou serviços. Então, esses produtos, eles estão sendo vendidos? Está havendo demanda para eles? Eles têm qualidade no mercado? Eles têm um preço competitivo? O cliente reconhece e busca esses produtos? Os serviços que a empresa agrega. A empresa tem uma boa forma de comunicação com o cliente? A empresa vende pela internet, agora em tempos de crise isso é fundamental. A empresa presta serviços de logística reversa, caso um produto apresente problema, como que ela faz para recolher, reparar esse produto, manter a comunicação com o cliente e devolver? Se o produto tem problema, ela precisa prestar algum tipo de suporte técnico, ou se o cliente não sabe usar aquele produto, não sabe instalar, ela pode prestar um serviço de instalação, de treinamento, certo? Então, o foco nesses processos internos é fundamental e criar novos produtos, criar novos serviços é importante para uma empresa permanecer no mercado. Além disso, tem uma série de outros processos internos que são importantes. A gente falou em aulas anteriores sobre uma administração mais democrática e participativa. Então, há espaço na empresa para a participação dos funcionários? Como que está o clima organizacional dentro da empresa? As pessoas trabalham motivadas, elas reconhecem a liderança ou elas trabalham com medo? E, por último, a quarta caixinha do BSC é a caixinha do mercado, onde a gente mede não apenas a satisfação dos colaboradores internos, como na questão dos processos internos, mas a gente mede, sobretudo, a satisfação do cliente externo. Então, o cliente está satisfeito com os nossos produtos? Está havendo muita rotatividade de clientes? Está havendo perda de clientes? E a entrada de novos clientes, como é que está sendo? A gente tem investido na atração e retenção de novos clientes? Aliás, acho que eu já comentei isso em algumas aulas passadas, ter um indicador de retenção de cliente é fundamental, porque é muito mais fácil você manter um cliente atual do que conquistar um cliente novo. Um cliente atual, eventualmente, ele até aceita erros ou falhas da empresa, desde que ela tome providências a respeito. Porque trocar de fornecedor para o cliente também tem um custo. Ele vai ter que procurar outra marca, ele vai ter que buscar informação, ele vai ter que avaliar aquele produto, aquele serviço, aquela empresa. Então, é mais fácil a gente satisfazer já um cliente, ainda que não esteja plenamente satisfeito, do que conquistar um novo cliente. Então, a gente pode ter indicadores para tudo isso. Percentual de clientes que retornam, percentual de clientes novos, qual a origem desses clientes novos, como que eles ficaram sabendo da empresa, como que eles avaliam a empresa. Então, quando a gente faz uma corrida de Uber, por exemplo, e a gente bota lá 3 estrelinhas, 4 estrelinhas, 5 estrelinhas pro motorista, a gente está, de certa forma, avaliando também os serviços prestados pela Uber, ok? Então, esses são os 4 principais elementos do BSC. Para isso ficar um pouco mais tangível para vocês, eu fiz aqui, montei aqui para vocês um quadro do BSC de uma empresa que é a Southwest Airlines, é uma empresa de aviação, certo? Então, como vocês podem ver, o BSC dela está dividido naqueles 4 componentes: aspectos financeiros, aspectos dos consumidores, ou seja, do mercado, processos internos e a capacidade de aprendizado. Alguns indicadores financeiros.
a gente botou aqui, né, a lucratividade da empresa e botou como padrão ou meta uma lucratividade de 30%. Como é que a gente vai medir? Em valor de mercado. Como que a gente mede isso? Sabendo o preço das ações, por exemplo, da empresa, quanto ela vale no mercado. Um outro indicador do bloco das variáveis financeiras é o aumento da receita. Botei aqui uma meta de 20%. Como é que a gente mede isso? A receita por poltrona. Quantas poltronas a mais eu estou vendendo em cada voo? Outro indicador financeiro, redução de custos. Uma meta de 5% na redução de custos, que pode ser o custo, por exemplo, do leasing das aeronaves. Então, eu comprei uma aeronave na modalidade leasing e visando uma economia de 5%, uma redução de custos de 5%. Aqui, no indicador financeiro, a pontualidade dos voos também. Mas pontualidade dos voos é financeiro? Sim, porque tem um impacto no tempo que a aeronave passa no chão. Vocês sabem que se a aeronave, o tempo que a aeronave passa no pátio de manobras de um aeroporto, ela paga por isso. Então, quanto mais tempo ela permanecer, maior vai ser o aluguel daquela vaga que ela paga para o aeroporto. Dos indicadores de mercado, eu botei aqui o que agrega valor para o cliente. Para o cliente, agrega valor ter as menores tarifas. Qual que é o padrão, a meta? Ela quer ser a número 1, ou seja, a empresa que cobra as passagens mais baratas. Como que ela vai medir isso? Se as passagens dela estão sendo as mais baratas? Pesquisa de mercado, certo? Do grupo das variáveis, dos processos internos. Botei aqui a movimentação rápida da aeronave no solo. Qual que é a meta? 30 minutos, ou seja, do tempo que a aeronave aterrissa até o momento em que ela estaciona e abre a porta para os passageiros descerem, a meta é 30 minutos. 90% dos voos tem que atender essa meta de 30 minutos. Então, aqui tem as medidas. E no último bloco, no bloco do aprendizado, né, que eu botei aqui, aprendizagem, novos produtos, novos serviços, etc., o indicador que eu selecionei foi alinhamento da equipe de apoio nos aeroportos com as metas da empresa. Então, botou aqui uma meta no ano 1, tem um alinhamento de 70%, no ano 3, 90%, no ano 5, 100%. Como que ela vai medir isso? No percentual das pessoas que são da equipe, né, dos trabalhadores que são acionistas da empresa. Ok? Bom, esses são alguns exemplos aí de como a gente poderia formar o BSC de uma empresa. Lembrando que esses 4 blocos maiores aqui, financeiros, consumidores ou mercado, processos internos e capacidade de aprendizado, esses são fixos. Esses são, vamos dizer assim, os blocos que o BSC precisa utilizar. Já essas metas e os indicadores, eles vão ser de cada empresa, específicos de cada empresa. Então, eu preciso ter pelo menos uma variável financeira, pelo menos uma relacionando aos interesses do consumidor / mercado, uma de processos internos e uma de aprendizado. Pelo menos uma de cada. BSCs de grandes empresas, BSCs já maduros, empresas que já estão maduras do ponto de vista da utilização dessa ferramenta, né, do BSC, elas têm dezenas, às vezes até centenas de indicadores. Nesses casos, das empresas que têm muitos indicadores, claro que não dá para fazer numa tabelinha simples como essa que eu estou mostrando para vocês. Então, elas precisam de sistemas de gestão bastante robustos. Mas aí a gente já conversou um pouquinho sobre os sistemas de indicadores nas aulas anteriores, basicamente a integração de todos esses sistemas de gestão. Ok? Bom, então falei da primeira ferramenta tecnológica para vocês. Vou falar da segunda, que é a ferramenta dos mapas conceituais. Mapas conceituais é talvez a ferramenta de gestão que eu mais gosto. Depois que eu aprendi a usar os mapas conceituais, a minha vida mudou e eu uso essa ferramenta para absolutamente tudo. Os mapas mentais, eles ajudam a gente a guardar as coisas. A gente começa a pensar no formato de fluxos, né? A gente começa a pensar de uma forma mais organizada. Eles ajudam a gente a colocar tudo que é importante
dentro de uma resposta que a gente precisa dar, de um processo que a gente precisa mapear, alguma coisa que a gente precisa fazer. E do ponto de vista mais profissional, eles ajudam a aprendizagem organizacional, porque através desses fluxos você pode treinar, por exemplo, pessoas novas. Então você pode usar como uma ferramenta de ensino-aprendizagem. Eles facilitam o processo de tomada de decisão, à medida que eles são uma ferramenta de administração também, e no processo de planejamento, principalmente no que se refere à divisão de macroprocessos em etapas, que possam ser atingíveis, e também na formulação, na tomada de decisão em relação ao que fazer em cada uma dessas atividades para que o processo como um todo aconteça. Então, bom, qual que é a ideia dos mapas conceituais? A ideia é você colocar no centro uma palavra-chave e dele derivar, escrever outras palavras para tentar cobrir o maior leque de possibilidades em torno daquele tema. Por meio, por exemplo, de brainstorming que a gente conversou na aula passada. Então, vamos dizer que a gente quisesse discutir, por exemplo, a questão da poluição dos rios. Eu poderia dizer que a poluição dos rios ela é causada pelo esgoto das indústrias, pelo esgoto das residências e pelo lixo que as pessoas jogam. Que a poluição dos rios implica em investimentos em termos de despoluição, ela implica na morte da flora e da fauna e implica em danos à saúde dos seres humanos também. E que para resolver a situação da poluição dos rios, a gente precisa de políticas públicas, né, de regras, a gente precisa da conscientização dos seres humanos e a gente precisa da participação das empresas. Então, com essa figura, eu matei aí a questão da poluição dos rios. Isso é só um exemplo de aplicação básica. Na verdade, a gente pode desenhar esse fluxo da forma como a gente quiser, como está aqui nessa ilustração. A regra desses mapas mentais, mapas conceituais, é que não tem regra. Você escreve da maneira como você quiser e você interconecta da maneira como você quiser. Tem alguns modelos de mapas mentais que eles são mais estruturados. Então, você usa círculos para perguntas, quadrados para elementos, tem uma tipologia específica. Não, acho que eu falei errado. Círculos para perguntas e quadrados para respostas. Enfim, tem toda uma taxonomia específica para formatação de mapas mentais. Mas que isso é para uma etapa posterior. Agora, no momento, eu estou falando sobre mapas mentais de uma forma geral. Eles podem servir para a gente construir uma ideia, construir um processo, construir um novo produto. Serve para a gente pensar em conjunto, então a gente vai escrevendo em equipe, discutindo e fechando e apontando problemas, e a gente cria soluções, e uma pessoa cria e a outra continua. Então, ela é uma ferramenta para a gente, uma ferramenta inicial para a gente sair daquele drama da folha em branco. Eu uso muito com os meus alunos quando a gente vai fazer TCC, por exemplo. Quando a gente vai escrever um texto, seja uma redação, seja um TCC, seja uma tese de doutorado, normalmente a gente estrutura, né, em começo, meio e fim. Começo é a introdução, como que a gente vai escrever, quais são os aspectos importantes para a gente falar na introdução. O meio é como a gente vai desenvolver a pesquisa, e o fim, quais são as conclusões que a gente encontrou. Então, por meio dessa ideia dos mapas mentais, a gente pode fazer uma espécie de percurso lógico, desde o ponto de partida, passando por todos os elementos que precisam ser explorados, e chegar até ao final daquele capítulo ou daquele texto que a gente está produzindo. Estou falando do texto no caso de um TCC, de um trabalho de formatura, de graduação e de pós-graduação, mas isso poderia ser um problema empresarial, a gente pode usar isso na vida da gente, enfim, tem infinitas aplicações desses mapas mentais. Olha só um exemplo simples, né? Se eu perguntasse para vocês, quem é você? Ou se eu pedisse, fale sobre você, será que vocês conseguiriam falar sobre você? Cadê? Deixa eu ver onde vocês estão aqui. Pronto. Se eu pedisse para vocês falarem sobre vocês, vocês teriam facilidade ou dificuldade? O que vocês acham? Matheus, você está por aí? Está me ouvindo?
Quem mais que estava conversando comigo? A Thaisa? Thaisa, você está por aí? Sim, professor. Se eu pedisse para você se descrever, para você falar sobre você, você ficaria... Seria fácil para você? Sim, eu acho que sim. Como é que você... Qual seria o percurso que você faria para falar sobre você? Montando um mapa, eu começaria dizendo personalidades. Uhum. Depois eu diria algumas qualidades e depois... Como que é o nome da palavra? Esqueci agora. Pontos positivos e os pontos negativos, né? Vamos dizer, de uma modo de convivência comigo. Alguns hábitos. E eu acho que é isso, professor. Eu acho que eu não teria tanta dificuldade de montar um mapa sobre mim. Legal. Eu Bacana montaria. que você não é tímida, então, né? Não muito. Legal. Então, algumas pessoas que são mais tímidas ou que nunca pararam para pensar a respeito, às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego ou de promoção de trabalho. Essa é uma pergunta muito comum, né? Fale-me sobre você. O entrevistador está lá na sua frente, você já está super nervoso, porque você está numa situação constrangedora, né? Aquele ar-condicionado sempre está muito quente, ou então está muito frio, né? A gente já fica meio atrapalhado lá. Se a pessoa faz uma pergunta para a qual você não estava preparada, e uma pergunta muito ampla, muito aberta, tipo assim, fale-me sobre você. No seu caso, Thaís, você respondeu super bem, né? Você já tinha uma visão, já tinha uma estratégia, assim, de como você responderia. Mas muitas pessoas talvez vacilassem nesse momento. Esse mapa mental que eu fiz aqui, ó, ele ajudaria a gente a pensar em possíveis trajetórias. Então, olha, eu vou começar falando sobre o meu nome, depois eu vou falar sobre a minha idade, depois eu vou falar sobre a minha experiência, posso falar sobre a minha formação acadêmica, posso falar sobre a minha experiência de trabalho, depois posso falar sobre os meus hobbies, o que eu gosto de fazer nas horas vagas. Eu gosto de ver filme, gosto de ouvir música, gosto de viajar. Paraná. Então, isso meio que ajuda a gente numa situação assim, que a gente não tem uma resposta, pá. Fazer um mapa mental ajuda a gente a percorrer um caminho lógico e estruturado para chegar na resposta que a gente precisa, ok? Quando a gente está fazendo trabalho em grupo, galera, essa é uma ferramenta que super ajuda. Imagina que você está num grupo grande, sei lá, umas 10 pessoas para discutir um assunto qualquer X lá. Oi, Travou para mim. travou? Para mim, a sua aula travou um pouco quando você começou a falar sobre o seu mapa. Tá, então vamos lá. Voltou agora? Sim? Tá. Então, eu estava falando sobre esse mapa aqui, eu estava falando que você quebrar uma pergunta muito complexa, por exemplo, essa pergunta muito aberta, né? Quem é você? Ou como melhorar os resultados operacionais da nossa empresa? É uma pergunta que não existe uma resposta pronta e acabada. Existem várias coisas que a gente pode pensar. Então, nesse caso, onde a gente não tem uma solução única e pronta, fazer esse mapa pode ser uma alternativa. No caso desse exemplo, eu separei a minha resposta ao quem é você, falando primeiro o meu nome, depois a minha idade, depois a minha experiência e depois os meus hobbies, as coisas que eu gosto de fazer nas horas vagas. Se você tivesse, por exemplo, fazendo uma reunião de departamento na sua empresa, e aí vocês estão lá em 10 pessoas tendo que discutir quais são as ações que vocês vão tomar para o mês que vem. 10 pessoas, se forem 10 pessoas, né, bem motivadas e tal, a reunião corre o risco de ficar tumultuada e não concluir nada. Então, uma possibilidade é as 10 pessoas entrarem num acordo e montar um mapa mental. Primeiro passo, tudo que a gente precisa falar na reunião de coisas que a gente precisa fazer. Joga as palavras aleatoriamente lá no mapa, faz um mapa parecido com esse aqui.
E aí, a gente sequencia, olha, primeiro a gente vai falar do ponto 1, depois do ponto 2, depois do ponto 3, de forma a percorrer todos os pontos. Aí, se um desses pontos é, por exemplo, atividades relacionadas a vendas, o que a gente vai falar sobre a venda? A, horário de funcionamento da loja. B, produtos que a gente vai vender. C, formas de atendimento ao cliente. E aí a gente pode ir quebrando essa caixinha mais macro em outras caixinhas mais micro, até ir completando, vamos dizer, todos os pontos que a gente precisa falar. E aí depois, ao longo da reunião, você vai ticando os assuntos que você já falou e fecha a sua pauta, né? Aí você pode fazer uma pauta inicial usando um mapa mental e depois um outro mapa mental só com as respostas. Então, o atendimento ao cliente será assim assado. O funcionamento da loja será frito cozido e assim por diante. Ok? Então, eu gosto muito dessa ferramenta aqui dos mapas mentais. Acho que ela ajuda uma barbaridade. Eu uso o tempo todo na minha vida, para tudo que eu vou fazer. Eu vou preparar uma aula, eu uso o mapa mental, eu uso para tudo, ok? E o terceiro e último ponto que eu queria conversar com vocês é sobre a questão da gestão da performance. A terceira tecnologia, então, que eu vou comentar com vocês, lembrando que hoje a gente está falando sobre BSC, mapa mental e gestão da performance. Tem uma tendência das empresas atuais, elas valorizarem cada vez mais os ativos intangíveis. O que são os ativos intangíveis? Ativo intangível, ele é o contrário do ativo tangível. Ativo tangível é alguma coisa física, certo? É um prédio, uma máquina, é alguma coisa que você consiga pegar. O ativo intangível é aquilo que você não consegue pegar. São as ideias, são os softwares, são as patentes, são os processos internos da empresa. Se uma fábrica hoje pega fogo, o fogo destrói as máquinas, mas não destrói, ou seja, os ativos tangíveis, mas o fogo não destrói os ativos intangíveis. As máquinas a gente consegue comprar novamente. Os processos, eles permanecem. Mesmo com a destruição da fábrica, os processos permanecem. Porque os processos, eles não estão nas máquinas, eles não estão no prédio, ele não está no patrimônio da empresa. Os ativos intangíveis, as ideias, eles estão nas pessoas. Os ativos intangíveis, eles estão nos processos internos, na forma como a empresa se organiza. Nesse sentido, a gente pode dizer que o principal ativo intangível para as empresas são as pessoas, né? No caso de um incêndio, uma pessoa que morre numa tragédia, a vida dela não pode ser reposta, nem do ponto de vista individual, familiar, nem do ponto de vista empresarial. Os conhecimentos dela estão com ela. Se a pessoa sai da empresa, se a pessoa perdeu aquela informação. Então, as pessoas hoje, elas são consideradas mais importantes do que o maquinário para as empresas, porque são as pessoas que são responsáveis por trazer novas ideias, novas patentes, novas fórmulas, novos processos, tornar processos existentes mais eficientes. São sempre as pessoas, o coletivo das pessoas, ok? Claro que as pessoas podem ser substituíveis numa organização. Para uma empresa, todas as pessoas são substituíveis. Eventualmente, uma pessoa pode ser substituída por outra, melhor ou pior, né? Ninguém é totalmente indispensável. Mas eu estou querendo dizer que, do ponto de vista da gestão da empresa, ter pessoas competentes, criativas, motivadas, comprometidas, é fundamental na gestão da performance. O grande capital que a empresa tem hoje não é só o capital financeiro, aquele que está lá no banco. O grande capital que uma empresa tem hoje é o capital intelectual. Por quê? Porque o dinheiro, ele pode, no máximo, comprar mais infraestrutura, mas o dinheiro em si não traz a inovação. Inovação só vem de gente. Inovação não vem de máquina, não vem de robô, não vem de... Inovação só vem de gente. Então, para as empresas, pessoas inteligentes, criativas, organizadas, produtivas, é o maior capital intelectual, mais valioso até do que o próprio dinheiro. E aí muda um pouco o papel do RH, né? Muda um pouco o papel da gestão de pessoas. A gestão de pessoas, ela tem que estar focada em recrutar e selecionar as pessoas
mais aderentes a esse perfil de alta produtividade, de alta performance, manter essas pessoas na equipe, porque se a pessoa é boa também, ela vai receber muitas propostas, ela vai ser constantemente chamada pelo mercado, né? Ela vai sofrer, vai receber propostas o tempo todo do mercado, então o RH ele precisa recrutar e selecionar essas pessoas, precisa manter essas pessoas. O principal fator de motivação de uma pessoa, já comentei com vocês, não é o dinheiro. O dinheiro é sim importante, o salário é fundamental, ninguém trabalha de graça, mas mais importante do que o dinheiro é a perspectiva de crescimento que uma empresa pode trazer para uma pessoa. A pessoa até suportaria receber um salário mais baixo se ela vislumbra, num tempo futuro, a possibilidade de crescimento profissional naquela organização, de se desenvolver como pessoa, como profissional, de se desenvolver do ponto de vista intelectual, certo? A pessoa quer crescimento em todos os sentidos, inclusive crescimento econômico mesmo, né? Quer cargos mais altos, quer salários melhores, então isso é fator de motivação das pessoas, como eu falei lá, quando eu falei da teoria das metas na semana passada com vocês. E aí o papel do RH é manter essas pessoas motivadas, e para isso ela precisa saber como é que o mercado está se comportando, o que o mercado está fazendo, quais são as ofertas que estão fazendo no mercado para uma pessoa daquele nível, que tipo de elementos podem ajudar a contribuir para uma pessoa que já tem uma boa performance, para ela ter uma performance excelente. Então, isso é o papel de RH. O RH, ele passa a ser absolutamente estratégico na gestão das empresas de sucesso daqui para frente, né? Lá no nosso livro tem um vídeo muito interessante que fala sobre a mentalidade da alta performance, sobre os cinco passos para adquirir uma mentalidade de alta performance. É um vídeo muito interessante, eu recomendo que todos vocês assistam. Eu vou fazer um rápido resumo aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, mas assistam o vídeo se vocês puderem, porque vale a pena. Então, o primeiro passo é usar metas de processo para construir sua própria escada de crescimento profissional. Então, é o seguinte, é você refletir como é que você quer, quais são as suas expectativas, quais são os seus sonhos do ponto de vista pessoal e profissional. Seu sonho é ter estabilidade financeira, um salário melhor, atuar na área X ou Y? Tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um de vocês, vocês saberiam me dizer pelo menos algumas ambições positivas, vamos dizer assim, de como você gostaria de estar daqui a 5 ou 10 anos. E aí, para você estar lá, de fato, daqui a 10 anos, você precisa ir subindo um degrau por dia. É que nem perder peso. A pessoa que quer perder peso, ela não consegue perder 10 quilos em um dia. Ela vai perdendo, sei lá, 1 quilo por mês, até chegar 1 quilo de cada vez. Ela vai perdendo 1 quilo de cada vez até chegar aos 10 quilos. Ninguém perde 10 quilos do dia para a noite. Da mesma forma, em relação a construir uma carreira de sucesso, construir um modelo de atuação de alta performance. Então, é pensar que tipo de profissional você gostaria de ser no futuro, onde você gostaria de estar, e quais são os passos para você chegar até lá. E dividir esses passos em pequenos passos para atingir. Então, por exemplo, para ser um profissional de sucesso, você precisa de, no mínimo, uma faculdade. Ok, ótimo, vocês já estão fazendo uma faculdade. Será que só a faculdade é garantia de sucesso? Claro que não, para absolutamente ninguém no mundo. Além de faculdade, o que mais que eu preciso fazer? Quais são os cursos? Quais são as habilidades interpessoais que eu preciso adquirir, que não estão relacionadas à faculdade, que estão relacionadas a outras experiências? Que outros conhecimentos, diferentes daqueles que a faculdade nos traz, eu vou precisar para a minha vida profissional? Por exemplo, falar um segundo ou terceiro idioma. Então, pensar como é que eu posso definir uma trajetória para eu chegar aonde eu quero, né, nos meus objetivos pessoais e profissionais no longo prazo, quebrando esse longo prazo em etapas. Segundo passo para
a gente construir uma mentalidade, então, de alta performance, é a gente aprender a responder ao fracasso. O fracasso, ele ocorre na vida de todo mundo. Na verdade, a gente fracassa mais do que a gente tem sucesso, e a gente precisa saber lidar com esse fracasso. A gente precisa estar com a cabeça preparada para estar com para o caso disso acontecer. Na verdade, a gente fracassa muito mais vezes do que a gente é bem sucedido. Porque muitas coisas acontecem, coisas que a gente não tem controle, e a gente precisa desenvolver uma forma de lidar com isso, quando não acontece aquilo que eu planejei. Estava falando agora há pouco da trajetória profissional. Quando não acontece, quando um daqueles pequenos degraus falha e eu não consigo dar o próximo passo, qual é o meu plano B? Então, é disso que eu estou falando aqui nesse segundo passo. É ter um plano B caso o fracasso aconteça. E, eventualmente, ele vai acontecer. A gente sabe que, às vezes, o que a gente planeja, a gente não consegue, seja porque a gente não conseguiu produzir aquele resultado ou porque as circunstâncias não permitiram que aquele processo acontecesse. Então, aprender a lidar com o fracasso significa a gente não ficar se martirizando, se responsabilizando por tudo de errado que acontece na nossa vida, na vida da empresa, no mercado, no mundo. E, por outro lado, a gente, ou seja, né, saber o que é nosso e o que não é nosso, e daquilo que é nosso, o que a gente pode fazer caso aquilo lá... para isso não inibir também a nossa capacidade de inovação e de evolução pessoal e profissional. Terceiro, usar uma visualização para motivação. O que é isso? A gente conseguir enxergar que dentro de cada degrau desses que a gente está subindo da nossa escada em direção ao que a gente está buscando no futuro, enxergar o que é necessário, quais são os passos necessários para a gente chegar lá. O que motiva a gente entender por que a gente está fazendo aquilo. Eventualmente, se a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, a gente tem uma reflexão crítica sobre aquilo. Eu preciso realmente fazer isso? Isso é um passo necessário que eu preciso dar na minha carreira? Ou não? Né? E aí, isso principalmente nos momentos em que acontece o fracasso, que eu estava comentando anteriormente com vocês. Se o fracasso acontecer, qual vai ser, o que vai me motivar a sair e tentar novamente, dar o próximo passo novamente? E essa motivação, ela pode estar relacionada, né, a nossas ambições pessoais, nossas ambições financeiras, nossas motivações familiares, a um desejo por crescimento profissional, intelectual, pessoal. A gente tem que ver o que motiva a gente. E daí a gente pula para o quarto passo, que é o seguinte: amar aquilo que a gente faz. Considerando, então, que essa escada que a gente vai subir é uma escada relativamente longa, a gente não pode ficar muito tempo fazendo coisas que a gente não gosta, coisas que a gente odeia. A gente não pode fazer o tempo todo isso. Eventualmente, pode ter um passo ou outro que a gente não goste e a gente, né, encara um desafio. Porém, a gente não pode viver o tempo todo sob estresse. Porque o mais importante do que chegar lá é a jornada que a gente percorre. Então, para a gente ter uma jornada, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Se a gente vai ficar trabalhando muito tempo naquilo, a gente precisa gostar daquilo que a gente faz. Ah, mas eu já escolhi essa profissão, eu já escolhi essa carreira. A gente pode mudar de profissão o tempo todo. A gente pode fazer uma outra faculdade, a gente pode fazer um curso de pós-graduação, uma especialização, a gente pode abandonar a nossa carreira inicial, a gente pode se inserir em outras cidades, em outros contextos, em outros grupos sociais. O que importa é que a gente busque, ou pelo menos esteja orientado para fazer aquilo que a gente gosta. Encarar as adversidades como um pequeno degrau na busca pelo nosso sucesso. Então, por exemplo, se eu tenho uma meta profissional de ser um empreendedor, mas no momento eu não posso, então eu tenho que trabalhar como empregado assalariado enquanto eu estou fazendo a faculdade. Tudo bem eu trabalhar numa coisa que não esteja relacionada à minha área, num trabalho mais operacional, enquanto eu faço faculdade, porque a faculdade vai ser o caminho que vai me levar para uma carreira de empreendedorismo, certo? Então, o foco é nisso, né? Na gente chegar naquele ponto que a gente quer. E o último passo é a gente lidar com o nosso medo. O tempo todo a gente vai ter medo. A gente vai ter medo de errar, a gente vai ter medo de receber cara feia, a gente vai ter medo de ser criticado, né? Os medos são inúmeros.
Mas saber, e o medo, de certa forma, ele é até um sentimento positivo, porque ele ajuda a gente a se preservar de determinadas situações. Porém, a gente precisa saber lidar com esse medo em relação à adversidade. O ser humano, ele é uma criatura que tem medo de tudo que ele não conhece. A gente também tinha medo quando a gente resolveu fazer faculdade. Ah, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir pagar os boletos? Será que eu vou conseguir estudar? Será que eu vou conseguir ter tempo? Será que eu vou ter que, né? Uma porção de será, né? Então, vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, vocês já enfrentaram essa situação uma porção de vezes na vida de vocês. E vocês devem estar percebendo que valeu a pena, né? Quantas realizações no passado a gente também realizou, às vezes, com medo, com frio na barriga. Mas a verdade é que só chega lá quem tenta. Se a gente não tentar, não tem como a gente sair do ponto onde a gente se encontra. Beleza? Bom, se eu estou falando de gestão da performance, eu falei primeiro sobre o que a gente pode fazer e gostaria de falar um pouco sobre o trabalho em equipe. Trabalhar em equipe é fundamental para a gente alcançar o nosso sucesso individual e coletivo também, dentro da empresa, no mercado como um todo, ser um profissional reconhecido e valorizado pelo mercado. Trabalhar em equipe é fundamental, porque a nossa capacidade de produzir sozinho é muito menor. Quando a gente trabalha em equipe, a gente tem capacidade de produzir mais, melhor, com mais resultados. Só que trabalhar em equipe, vocês sabem, tem as suas dores e as suas delícias. Por um lado, a gente produz mais e é gostoso, por outro lado, nem todas as equipes são formadas pela gente ou por pessoas que a gente gostaria, e eventualmente a gente precisa lidar com a diversidade de pensamentos, de ideias e de condutas. E aí ter uma postura assertiva na gestão de uma equipe é fundamental. E aí a gente já conversou um pouquinho em algumas aulas anteriores sobre a questão do feedback. No Brasil, nos países latinos, de maneira geral, as pessoas não gostam de receber feedback. Ou quando a gente recebe um feedback negativo, quando a gente recebe uma crítica, por exemplo, por um trabalho, a gente acha que a pessoa não gostou da gente. A gente leva aquilo para o lado pessoal, a gente acha que é um ataque, aquela pessoa me odeia e ela está falando aquilo porque ela quer acabar comigo, quer acabar com a minha carreira, e não é nada disso. Em outros países, por exemplo, na Alemanha, nos Estados Unidos, quando as pessoas fazem uma crítica negativa, a pessoa fala, ok, e a pessoa entende que aquilo lá não é um ataque pessoal a ela, é um ataque à situação que tal fato não deve se repetir, não deve acontecer novamente. Então, nós, latinos, a gente precisa aprender a dar e receber feedback também. Então, eu listei aqui alguns pontos que eu acho que são interessantes a gente pensar sobre como dar feedback para sua equipe. Feedback positivo é sempre fácil de dar. Agora, feedback negativo, às vezes não. Para não correr o risco de melindrar uma pessoa, de deixar uma pessoa magoada, de achar que aquilo foi um ataque pessoal que a gente fez, algumas dicas. Então, primeiro, a gente tem que ser específico em relação àquilo que a gente está falando. Ao invés da gente dizer, falando assim, a equipe precisa melhorar, a gente pode dizer o seguinte, olha, a gente precisa evitar que as embalagens cheguem danificadas ao cliente durante o processo de transporte. Então, eu falei especificamente o que precisa acontecer. Não pode danificar a embalagem no transporte, ao invés de precisamos melhorar, que é muito genérico. Então, quanto mais específico a gente for, mais claro vai ficar o que precisa ser feito. Segundo, focar o problema e não a pessoa. Ao invés de dizer assim, o Marcos não lubrificou a máquina que precisava ser lubrificada, a gente pode dizer, não pode faltar lubrificação na máquina. Porque aí diminui essa angústia da pessoa achar que você está criticando ela. O Marcos pode ser um excelente colaborador lá, uma excelente pessoa na minha equipe, mas um dia ele esqueceu de lubrificar a máquina. Então, dar um feedback muito negativo para ele pode fazer com que haja uma queda na performance dele. Fora que é isso mesmo que a gente quer, né? A gente quer melhorar a performance da equipe, do coletivo, e é a máquina que não pode deixar de ser lubrificada. Não é um problema só do Marcos, poderia ter acontecido com outras pessoas também. A terceira questão é que a gente precisa atuar no momento em que a situação ocorrer. Então, aconteceu um problema, resolve o problema e dá o feedback para a equipe. Quanto mais rápido a gente der esse feedback, olha, gente, a máquina não pode ficar sem lubrificação, porque senão ela vai quebrar.
né? Então, você fala o que não pode acontecer, ficar sem lubrificação, e qual vai ser a consequência se isso acontecer. A máquina quebra. De preferência, não faça isso no calor do momento, enquanto você está lá trocando o óleo da máquina, porque você vai estar, né, numa situação tensa. Resolve aquela situação, acalma, baixa a poeira, e aí depois, pode até ser no dia seguinte, mas não pode passar muito tempo, aí reúne a equipe e dá aquele feedback, certo? Quarto ponto, focar sempre o futuro, porque senão a gente vai ficar sempre voltando ao trabalho. Aquele dia o Marcos não lubrificou a máquina, aquele dia a máquina quase quebrou. Né? Então, não é ficar voltando sempre para o passado, é olhar sempre para o futuro. Então, é conversar com a empresa no sentido de que, a partir de agora, a gente vai verificar o óleo da máquina todo dia antes de começar a trabalhar, certo? Olhar sempre para o futuro e não ficar relembrando, remoendo os problemas do passado. Foco no futuro. Quinto ponto é sempre pedir sugestões de melhoria. As pessoas sempre sabem como melhorar o trabalho. Então, se acontecer um problema, você foi lá, discutiu alguma coisa com o cidadão, olha, então aconteceu isso, tal, 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 não vai acontecer mais, beleza? Se vocês têm alguma sugestão, o que a gente poderia fazer para esse problema não acontecer mais? Nesse exemplo da máquina sendo lubrificada, que eu dei, é um exemplo bem fácil, porque é uma coisa prática. Mas poderia ser uma coisa mais complexa. Por exemplo, a empresa está perdendo muitos clientes. O que leva a empresa a perder muitos clientes? Sei lá, inúmeros fatores. Só quem vai saber é quem está em contato com o cliente direto. Então, precisa ter um feedback dele. Pedir sugestões, olha, galera, o que a gente pode fazer para diminuir a perda de clientes, aumentar a retenção de clientes, trazer novos clientes. Então, é sempre consultar a equipe, o pessoal que está lá metido com o problema, porque provavelmente eles vão ter algumas boas sugestões para dar para a gente. E por último, usem o modelo do PNP, que eu já comentei em aulas passadas, né? Positivo, negativo, positivo. Também conhecido como método do sanduíche, que é o seguinte: se você tem que dar um feedback negativo para alguém, tenta ensanduichar esse feedback negativo em duas questões positivas. Vamos pegar esse exemplo aí do Marcos, que não lubrificou a máquina. Eu preciso dizer para ele que não pode lubrificar a máquina. Então, eu vou ensanduichar o problema em dois aspectos positivos. Então, Marcos é um excelente funcionário, tem uma produtividade bastante alta. Infelizmente, nesse dia, esqueceu de lubrificar a máquina e gerou um problema, mas é importante que a máquina seja verificada, porque assim não vai comprometer a produtividade do Marcos. Ok? E aí os indicadores do departamento vão ser sempre positivos. Pronto, ensanduichei. Com duas críticas positivas e uma negativa no meio. Ok? Bom, de forma geral, era isso que eu tinha para conversar com vocês no dia de hoje, sobre gestão, modelos de gestão. Vocês têm dúvidas até aqui? Dúvidas, sugestões? Não? Tranquilo? Beleza. Vou interromper a gravação da aula nesse momento e a gente vai conversar um pouquinho sobre os próximos passos das atividades avaliativas. Ok?